Emendando depressa que nós atravessamos o tempo do nosso segundo segmento, mas na verdade as coisas até de certa forma estão interligadas. Nós estávamos vendo conselhos e recomendações do Rebbe para o fortalecimento da confiança em Deus, que leva também à alegria, e nós estávamos falando especificamente sobre como evitar preocupações na área, o que nós falamos na última vez e não concluímos, era na área de Parnassá, na área do sustento, do ganha-pão, né? Situação financeira, que isso às vezes também abala os nossos pensamentos, sentimentos, nos traz preocupação e acaba nos afastando da alegria. O Rebbe escreveu para uma pessoa que estava passando por dificuldades financeiras. Então o Rebbe primeiro escreve para ele: reforce a sua confiança em Deus e saiba que Deus é ilimitado, e mesmo em situações que você não vê saída nos negócios, não se desespere, faça a tua parte, haja na prática, procure agir da forma mais adequada, mas confie em Deus. Além disso, algo muito interessante, o Rebbe diz, além de tudo isso, você deveria reiniciar a tua prática de tzedakah imediatamente. Ou seja, muitas pessoas, às vezes, quando, sei lá, foi cortado o salário, diminuiu o lucro, ou as entradas desse mês ou desse ano foram menores, muitas pessoas, como primeira reação, o que fazem? Cortar supérfluos, o que fazem as pessoas? A primeira coisa que cortam são as doações e as contribuições para instituições, para pobres, necessitados, etc. E o Rebbe fala que a coisa não é por aí, muito pelo contrário. Ele diz, se você está precisando de um aumento de bênçãos divinas e que elas venham mais rapidamente para aumentar a tua parnassá, a tua fonte de sustento, o teu ganho, o teu lucro, etc., para que os negócios corram melhor, então você deve imediatamente reiniciar a tua prática de tzedakah. Se você interrompeu, procure retornar a tzedakah, faça a tzedakah como você estava acostumado e comprometido antes, e mais do que isso, até acrescente, mesmo que seja um pouco mais, mas acrescente um adicional acima do que você estava até acostumado. Ou seja, dando tzedakah, você não vai perder nada. Não vai diminuir as tuas entradas, nem o dinheiro disponível, etc. Pelo contrário, a tzedakah é o que atrai as bênçãos. Por isso o Rebbe fala, não pare as tzedakot. Se você parou, reinicie-as imediatamente e até com um acréscimo, porque você está precisando de mais bênçãos, então dê mais tzedakah. Se hoje você não tem condições de dar muito, mas dê um pouco mais do que você estava habituado. O Rebbe nos diz também que bitachon, confiança em Hashem, acaba trazendo consequências dentro, ou seja, mesmo que alguma coisa mística, transcendental. Confio a Deus. Como vai vir o auxílio? Não sei. Isso é algo espiritual, místico, até não tem tanta lógica. Mas o Rebbe fala que isso no plano da natureza, no mundo convencional nosso, de acordo com a lógica desse mundo, também vai se ver frutos. Por isso ele diz que a pessoa tem que fortalecer a sua confiança no Criador e Regente do Universo. E afirma o Rebbe, baseado nos nossos livros, quanto mais forte for a confiança depositada em Deus, assim também, mais rapidamente a pessoa vai perceber e constatar um acréscimo nas bênçãos divinas na sua vida. O Rebbe fala, aqui era uma pessoa que estava numa situação difícil, desempregado, perdeu seu emprego, foi demitido, e, enfim. O Rebbe fala, essa atitude de confiança em Deus na sua situação é mais importante ainda, porque você está procurando um trabalho, um novo trabalho, ou a sociedade, ou o que for, não é? Uma fonte de parnassá, uma fonte de ganho. Ele diz, você vai recorrer a outras pessoas, você tem que procurar outras pessoas, ou para buscar o emprego, ou a sociedade, ou o que for. Saiba que as outras pessoas sentem e percebem até quanto o teu estado de espírito, até quanto você tem confiança, ou autoconfiança, não é? Ou etc., o quanto você está animado, está disposto, confiante. Ou seja, para elas te aceitarem no trabalho,
para elas te contratarem, ou para elas quererem trabalhar junto com você, e etc., elas precisam ver uma atitude dinâmica, positiva da tua parte, e isso é algo que se reflete de nós, a gente querendo ou não querendo, e não é algo que você pode dissimular, ou seja, você precisa estar de fato imbuído nisso e irradiar essa confiança para fora. Ou seja, ela se irradia naturalmente quando você de fato a tem, e isso acaba também influenciando o próximo e o semelhante, seja que ele queira trabalhar com você, ou que ele te contrate, etc. Isso acaba, na prática, facilitando você encontrar a solução para o teu problema e superar essa fase difícil. Para um jovem que já tinha uma certa idade, né? E ele estava entre continuar estudando mais tempo na yeshiva, estudar Torá, ou sair para estudar algum curso profissionalizante, e ele escreve ao Rebbe que no final ele optou em ficar mais um ano estudando Torá na yeshiva. Então o Rebbe escreve a ele que ele teve a decisão correta, que é apropriado o que ele fez, e que ele tem em mente de forma clara que isso é correto, porque essa decisão, ele fala, não é correta apenas no sentido, no campo espiritual, mas no material também. Ele fala, nós vemos, às vezes as pessoas podem imaginar, não, mas se eu começar a trabalhar mais cedo, então, ou se eu procurar primeiro trabalho, eu vou me antecipar, e com isso eu já vou estar ganhando mais, eu já vou estar mais estabelecido, ou já vou ter mais experiência e vou ganhar mais. Isso pode parecer muito lógico e sensato, mas na prática, de forma empírica, nós sabemos que as coisas não são assim. Uma pessoa pode estar muito preparada e pode ter muito estudo e pode ter até vasta experiência, mas nós sabemos que isso não é nenhuma garantia de sucesso no trabalho e nos negócios. E a gente vê isso na prática todos os dias, a gente constata isso na vida nossa, na vida prática. Então a pessoa nem sabe exatamente de onde vai vir a sua parnassá, de onde ela vai lucrar, e muitas vezes as avaliações que nós temos ou o nosso planejamento, as coisas saem bem diferentes, se não contrárias, e muitas vezes aquilo que a pessoa se preparou e etc. e planejou, na prática não é nisso que ela é bem sucedida, em outra coisa. Por isso o Rebbe diz para esse jovem não ficar preocupado, na hora certa, mesmo quando ele sair da yeshiva, ele, depois do estudo da Torá, ele vai obter uma fonte de parnassá, uma fonte digna de sustento. E assim também o Rebbe escreve numa carta, isso o Rebbe escreveu para diversas pessoas, que seguramente aquele sobre o qual Deus, que nós falamos sobre ele, assim diz o texto da bênção inicial no Birkat Hamazon, aquela bênção, aquela reza que nós fazemos após uma refeição, após ter comido pão, etc. Hazan et haolam, aquele que alimenta o mundo, kuló, inteiro, betuvó, com a sua bondade, bechen, uvechesed, uverachamim, ele alimenta o mundo com bondade, com misericórdia, com simpatia, etc. Então, nós acreditamos nisso, que quem alimenta o mundo, quem manda parnassá para todos é Deus. Então, o Rebbe escreve para as pessoas, assim como Deus, ele nutre, ele proporciona alimento para bilhões de pessoas no mundo inteiro, você também está incluso nisso. Ele também vai te ajudar a achar uma fonte de sustento. É claro que a gente não vai ficar de braços cruzados, mas, assim, o Rebbe tranquilizava muitos pais que escreviam se o filho está estudando numa yeshiva, ou Torá, mas quando ele sair para a vida, como vai ser? Então o Rebbe diz, cada coisa ao seu tempo, e às vezes tem essa preocupação, pen yachsar lachmo, será que vai faltar, não vai ter o que comer, ou como se alimentar? Então o Rebbe nos diz que temos que ter confiança em Hashem, temos que agir sem se precipitar e sem se obcecar com essa questão. Nós estamos num mundo muito competitivo, esse é o nosso problema. Mas, na prática, se nós temos em primeiro lugar nossa fé e confiança em Deus, vamos saber
que na hora certa, da forma correta, eu vou achar um trabalho, vou achar uma ocupação e disso eu vou tirar a minha parnassá, o meu sustento. Interessante que o Rebbe menciona num pronunciamento um dito, era um provérbio que falavam, contando os mestres de Mussar, da ética, que eles falam que nós encontramos nos Midrashim, encontramos em passagens dos nossos sábios, isso consta, me parece, no próprio Zohar, na obra mística da Kabbalah, que a serpente está sempre triste. A cobra, que depois do primeiro pecado, que ela teve participação decisiva e foi a causadora, então ela foi amaldiçoada, não é? E ela se tornou rastejante, e assim foi decretado sobre ela, Ve'achfar tochal kol yemei chayecha, que você vai se alimentar do pó da terra durante toda a sua vida. E assim consta no Midrash, nos ditos dos nossos sábios, que a serpente está sempre triste, entristecida. Daí se pergunta, isso consta no Midrash, mas perguntam sobre isso, por que a cobra anda sempre triste? Ela, mais do que qualquer criatura, tem a sua parnassá, tem o seu ganha-pão, tem o seu sustento, literalmente debaixo do seu nariz, porque ela é rastejante. E do que ela se alimenta? Do pó da terra. Então ela tem o mundo todo à sua disposição. Então ela, mais do que ninguém, tem a sua parnassá, o seu ganha-pão, mais assegurado e garantido do que qualquer outra criatura. A fartochal kolemechayecha, ela come e se alimenta do pó da terra. Então por que ela anda sempre entristecida? Então, assim ela responde, assim está escrito, que a cobra responde que ela teme, receia, penyersar lachmo, talvez vai faltar para ela o que comer depois que ela terminar de engolir todo o pó da terra que existe em todo o globo terrestre. Então isso é uma estupidez, não é? Isso é uma tolice. Então nunca a serpente vai terminar, nem metade, nem uma parte de toda a terra, de todos os grãos de terra que existem no mundo. Mas se fala que quem quer estar entristecido, pensa, olha, que pode lhe faltar aquilo que na verdade tem com tanta fartura e abundância. Em outras palavras, o Rebbe está dizendo que a gente não deve ter essa mentalidade de serpente da cobra, ou seja, a gente deve saber que assim como Deus nutre e com misericórdia e bondade todas as criaturas, isso inclui a nós também, apenas devemos confiar nele. Ou seja, mais do que isso, se fala, assim diz o Rebbe, que a pessoa com sua preocupação, na prática não vai estar acrescentando nada, não vai estar melhorando o seu trabalho, nem a sua produção. Isso não vai ajudar nada também, principalmente quando a pessoa sabe, a pessoa tem que se conscientizar. Nós fazemos, nós trabalhamos, como todas as outras coisas que nós fazemos o que fazemos. Mas, em última instância, o resultado final não depende de nós. A pessoa tem que saber, às vezes você pode procurar o melhor de todos os médicos, mas, sei lá, às vezes a coisa não dá certo. Ou o que for, a pessoa pode contratar o melhor dos advogados e não funcionar. A pessoa pode se preparar da melhor maneira para aquele trabalho e etc. E no final ela sai perdendo. Pode fazer o melhor business plan que tem, o planejamento e etc. E aquilo não funciona. Em outras palavras, o resultado final depende de Hashem, depende da bênção divina. Então, diz, você tem que fazer a tua parte. Faça o que é melhor, mas nunca perca de vista que o resultado final depende de Deus e essa parte deixe nas mãos dele. Deixe nas mãos dele, não adianta você ficar se preocupando com aquilo que está fora do seu alcance, aquilo que depende de Hashem. Então, pelo contrário, confie em Hashem, confie em Deus, e isso vai trazer e apressar a concretização das suas brachot, das suas bênçãos. E se fala, assim o Rebbe dizia para diversas pessoas, que Hashem pode mandar parnassá, pode mandar o sustento, e de forma larga e abundante, com fartura, né, de maneira incomparável, mesmo num pequeno negócio, ou mesmo alguém que não está trabalhando 12 horas por dia, etc. E às vezes, pelo contrário,
Uma pessoa, ele talvez não está investindo tanto tempo no trabalho, tantos recursos, mas de repente tudo que ele faz por uma bênção divina está sendo extremamente bem sucedido. Então, isso tudo nós vemos na prática, não precisamos, isso não é um sermão, não precisamos pregar isso, mas na prática, na vida, todo mundo que quer pode observar e constatar isso. Agora, de forma geral, não só de Parnassá, mas da atitude da pessoa em relação à vida e aquilo que lhe sucede na vida. Todos nós passamos por desafios. Todos nós temos dissabores. Todos nós enfrentamos situações em alguma área que não são aquilo que a gente desejava, não é aquilo que a gente queria, não é? O Rebbe escreve para um indivíduo, e algo muito interessante aqui, vale a pena a gente se concentrar em cada palavra que o Rebbe diz. O Rebbe fala o seguinte: nós vemos na prática, constatamos na prática, que em grande medida, de forma muito intensa, as coisas dependem de como nós reagimos às situações. Que a questão maior não está nas situações em si, mas sim no impacto que essas situações causam na nossa vida. E isso depende de que forma nós reagimos, de que forma nós absorvemos esses fatos, essas situações, essas circunstâncias. Então, o quanto isso vai impactar a nossa vida não é tanto, diz o Rebbe, não depende tanto do objeto, daquilo que aconteceu, depende muito mais do sujeito que somos nós. Mais do que aquilo que aconteceu, como nós nos postamos, como nós reagimos àquilo que aconteceu, como nós encaramos, como nós absorvemos e como nós superamos ou não aquilo que aconteceu conosco. E aqui prossegue o Rebbe dizendo: quem maior do que Maimônides, dentro do judaísmo? Que se a gente observar, e já comentamos isso outras vezes, a biografia dele, na sua vida ele passou uma série de dificuldades, uma atrás da outra. A vida dele estava cheia de sofrimento, de perdas familiares, vidas, não é? E, enfim, ele teve que emigrar, teve que sair, fugido da Espanha e etc., até chegar em Israel, e no caminho ele perde, tinha um irmão que lhe dava um apoio e retaguarda, ele vai parar no Egito, enfim, ele tem dificuldades, é perseguido, etc., e mesmo assim ele escreve obras monumentais dentro do judaísmo, e mais do que isso, apesar de todas as tragédias pessoais e familiares, a visão de vida de Maimônides, conforme ele descreve, explica no seu livro Guia dos Perplexos, era extremamente boa e positiva. Era uma pessoa extremamente otimista. Então daqui nós vemos que as coisas, ou seja, não são as situações da vida, não são as circunstâncias da vida que moldam a nossa psique, a nossa personalidade, a nossa atitude, mas sim a reação que nós temos às coisas, às circunstâncias da vida e suas situações. E assim o Rebbe diz ao inverso. Por outro lado, às vezes a gente observa algumas pessoas que externamente vendo ou superficialmente observando, aparentemente à primeira vista, eles são pessoas muito bem-sucedidas, pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas que não lhes faltam nada, pessoas até que têm uma bonita família, o que for, etc. Né? E mesmo assim, nós raramente vemos essas pessoas satisfeitas. Parece que essas pessoas têm tudo, nada lhes falta, mas elas estão sempre insatisfeitas, insaciáveis. Então o Rebbe fala, isso depende da nossa percepção, isso depende da nossa atitude em relação aos fatos, como nós reagimos. Por isso, independente das circunstâncias, se a gente se mantém firme numa determinação de cultivar um estado de espírito de alegria, otimista, então independente dos desafios, nós vamos encarar as dificuldades como desafios. O Rebbe fala que isso vai moldar o caráter da pessoa. Isso vai desenvolver a sua personalidade. Qual vai ser a sua atitude em relação aos fatos? Como ela vai reagir em relação às circunstâncias da vida? Se ela vai ficar só se queixando, lamentando, ou se vai ficar sempre
observando o que lhe falta, insatisfeita, etc., ou se a pessoa vai nutrir um otimismo, um pensamento positivo, uma elevação, uma alegria, etc. Principalmente que ele nos diz, baseado nos ensinamentos racídicos, aquilo que o Baal Shem Tov sempre repetia, que servir a Deus com alegria, isso é algo que se aplica em todos os momentos da nossa vida, até quando nós estamos em penitência, em remorso, fazendo tchuvá, que isso nos recorda erros cometidos, nossas falhas, mas até esse processo, dizia o Baal Shem Tov, tem que ser feito com alegria, mesmo quando nós estamos lidando com as coisas ruins, negativas que cometemos, pelas quais passamos. Portanto, o Rebbe conclui essa carta, esse indivíduo, dizendo para ele: eu te recomendo guardar proporção nas tuas reações aos fatos e às circunstâncias, e diminuir, sabe, você está reagindo de forma muito intensa às coisas, e diminua essa amargura que você tem. Não é necessário estar entristecido por coisas, por dissabores, por dificuldades que a gente passa, ou mesmo que são acontecimentos que não são dos mais agradáveis, mas mantenha-se com fé e confiança em Deus. Preserve a alegria, o otimismo. Daí o Rebbe traz aquilo que está escrito no Tânia, que quando a pessoa assume essa atitude, Ve'az gam havai tenatov, Deus irá corresponder a sua expectativa. Já que essa pessoa se mantém positiva e otimista, Deus também vai mandar para ela o bem de forma explícita e palpável. Ve'yaer panav elav, Deus irá iluminar o seu semblante para ela com um amor revelado. Se aquilo que estava encoberto até agora, que era a presença, a atuação divina, isso vai se revelar, vai se manifestar e vai estar explícita a bênção divina, o bem para a pessoa. Isso depende da nossa atitude. Quando nós nos mantemos otimistas, positivos, nós atraímos essa revelação divina, ou seja, que Deus também se compromete a mostrar para nós esse bem de forma explícita e palpável. Então, que a gente consiga e possa realmente sempre assumir essa atitude e ver as bênçãos de forma palpável, sempre com alegria, com bem-estar para todos. Um ótimo dia para todos vocês.